Olá, sou Marcos Gerassi, advogado e consultor para cidadanias italiana e portuguesa. Em nosso último encontro, nós falamos sobre a certidão de nascimento do italiano, o extrato de nascita, e se ele se casou na Itália também, o extrato de matrimônio, a certidão de casamento. Hoje vamos falar um pouco sobre os documentos brasileiros, as certidões brasileiras de nascimento e casamento. E só para relembrar, para o processo de cidadania italiana, são necessárias as certidões de nascimento e casamento de toda a linha de descendência, a partir do italiano, até chegar nos pretendentes à cidadania. As brasileiras, normalmente, elas não têm muito segredo. Elas são solicitadas, requeridas, e anoto um detalhe importante que não pode esquecer. Essas certidões de nascimento e casamento utilizadas no processo de cidadania italiana e também no processo de cidadania portuguesa, elas devem ser emitidas em inteiro teor, porque existe um outro formato que é a certidão em breve relato. Essa certidão em breve relato é uma certidão resumida. A de inteiro teor é aquela que contém todo o conteúdo dos livros do cartório, dos livros de assento de nascimento, dos livros de assento de casamento. Então, para o processo de cidadania, tanto na italiana quanto na portuguesa, sempre solicitar as certidões em inteiro teor, no formato inteiro teor. Essas certidões, principalmente no processo de cidadania, mas também, em grande parte, no processo de cidadania italiana e portuguesa, essas certidões em inteiro teor, elas têm que passar por uma análise. Nós vamos verificar nessa análise se há divergências, se há inconsistências comparado com o conteúdo da certidão do antepassado italiano ou do antepassado português. Então, as certidões de nascimento do italiano, do português, os dados ali lançados são os corretos. Então, se nas brasileiras esses dados estão divergentes, com relação a nome, sobrenome, data de nascimento, idade, nome do pai, nome da mãe, todas essas informações, principalmente essas informações relacionadas com o antepassado italiano e com o antepassado português, elas devem ser idênticas, essas informações têm que ser idênticas no conteúdo das certidões brasileiras. Então, se nas certidões brasileiras existirem divergências, essas divergências têm que ser retificadas. Então, o processo de retificação, num primeiro momento, quando os clientes me perguntam, mas somente um sobrenome, ou principalmente no italiano, que o nome foi abrasileirado, então o Giuseppe virou José, o Giovanni é João, precisa fazer também a retificação? A resposta sempre é sim. As retificações devem ser feitas o máximo possível para que fiquem um espelho daquilo que está na certidão italiana ou na certidão de nascimento do português. É sempre importante lembrar o seguinte, a nossa análise, o nosso foco está no processo de cidadania italiana judicial. No processo de cidadania italiana feito diretamente na Itália, dependendo do caso, ou feita no consulado, pode haver interpretações divergentes. Nosso escritório ele é especializado em processo judicial de cidadania italiana. A cidadania portuguesa é feita no âmbito administrativo, lá em Portugal, diretamente nas conservatórias. Mas essa análise também é necessária no que se refere à cidadania portuguesa. Então, sempre que tiver dúvida, preciso ou não retificar aqui? Sim, é preciso retificar. Esses processos de retificação, o escritório aqui faz bastante, e na grande maioria das vezes, esse processo é feito de forma administrativa. Mas há casos em que na forma administrativa não é possível por algum motivo, então nós temos que ir até o judiciário, pleitear as retificações no Poder Judiciário. E o fato de você pleitear as retificações no Poder Judiciário não significa necessariamente que elas serão autorizadas. O Judiciário pode dizer não. Nós não tivemos ainda casos negativos aqui no escritório, mas sempre há uma possibilidade porque essa questão está na análise e no grau de discernimento, no grau de avaliação, e às vezes foge até um pouquinho da legislação e passa a ser um pouco subjetivo, ou a legislação há certas
divergências até de jurisprudências. Então, quando você vai para o judiciário, você está sujeito a uma decisão de um juiz ou de um tribunal. Nós aqui, até agora, temos conseguido, nessas poucas vezes em que fomos para o judiciário tem concedido, então, as retificações pretendidas. Nós vamos falar um pouco mais das certidões brasileiras, quando falta uma certidão, o que fazer, em nosso próximo encontro. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.